Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos. Eu sou o Zaga. E eu sou o Bruno. A gente tá de volta aqui com o nosso Quem É, dessa vez Zeus. Exatamente, nós vamos contar pra vocês aí a história de Zeus, o ser da mitologia grega aí, né? Mas a história dele nos quadrinhos da Marvel, os poderes, a origem, né? E as curiosidades sobre o personagem nos quadrinhos da Marvel. É isso aí, no universo da Marvel dos quadrinhos, assim como existe a adaptação da religião nórdica com Thor, Odin, Loki e outros personagens, também existe a adaptação da religião grega antiga com personagens como Zeus, Hércules e Ares. Zeus é um dos deuses do Olimpo, considerado pai de todos os deuses, quase como uma versão grega de Odin. Ele habita o Olimpo, que nos quadrinhos é uma espécie de dimensão de bolso que abriga os deuses adorados pela população da Terra na Grécia Antiga e Império Romano. Criado por Stan Lee e Jack Kirby, uma dupla de respeito, Zeus apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em Vênus número 5, em março de 1949. Ele é o deus supremo olímpico, deus dos céus e do clima, e já apareceu de costas e de relance no primeiro trailer de Thor. No universo cinematográfico da Marvel, ele vai estrear no filme Thor, Amor e Trovão e será interpretado pelo grande Russell Crowe. Vamos falar um pouquinho da origem dele? Nascido há dezenas de milhares de anos atrás, era o filho mais novo dos titãs Cronos e Rhea. O pai dele reinava no Olimpo. Os titãs eram filhos do antigo deus do céu, Uranus, e da deusa primitiva da terra, Gaia. Cronos tomou o trono de seu pai, ferindo ele fatalmente. Então Uranus profetizou que Cronos também teria o trono tomado por um de seus filhos. Por conta disso, Cronos decidiu que todos os filhos dele seriam aprisionados ao nascer na pior parte do submundo extradimensional, o Tártaros, também conhecido como Hades, inferno da religião grega. Os filhos aprisionados foram Hades, Poseidon, Hera, Deméter e Hestia. Preocupada, Rhea escondeu a sexta gravidez do marido e quando Zeus nasceu, mandou ele para Arcádia, terra que hoje é conhecida como Grécia, para ser criado na ilha de Creta. Zeus cresceu e se tornou adulto no meio dos criadores de ovelhas em Creta. Depois de adulto, Zeus decidiu se vingar do pai. Ele foi até o Tartaros e libertou todos os irmãos que também já eram adultos na época. Ele também libertou 3 seres de um olho só, conhecido como Ciclope. Não é o dos X-Men, é o da mitologia grega. E criaturas conhecidas como Hecatônquiros, seres de 300 braços. Os Ciclopes, agradecidos por terem sido libertados, ensinaram Zeus como utilizar seus poderes de manipulação de raios em batalha. Zeus e seus aliados travaram uma guerra de 10 anos com os titãs, que terminou com a vitória deles contra Cronos. Ele aprisionou a maioria dos titãs homens no Tártaros e estabeleceu-se na dimensão de bolso do Olimpo como governante supremo da raça olímpica. Zeus casou-se com Hera, com quem teve Ares, Hefasto, Hebe e Eris. Depois ele teve diversos romances com outras mulheres, com quem teve outros filhos e filhas, mas nós vamos comentar isso depois de falar sobre os poderes dele. Vamos então falar um pouquinho dos poderes de Zeus aí. Zeus tem aquele pacote completo de super força, super agilidade e super resistência padrão de qualquer herói dos quadrinhos. No entanto, por ser um deus supremo do Olimpo, essas características são muito maiores do que no resto da raça de deuses da Grécia Antiga. Ele já chegou a derrotar o Hulk e até Galactus em combate. Thanos já disse uma vez que a força de Zeus é equivalente à de Galactus e Odin. Com a super força que ele tem, Zeus é capaz de erguer até 100 toneladas. Só tem um outro deus olímpico que acaba superando essa força, e é o próprio Hércules, filho dele. Ele também é capaz de correr em velocidades de até 185 km por hora e tem fôlego sem limites, não se cansando nunca. Ele tem invulnerabilidade, se tornando altamente resistente a qualquer tipo de lesão ou ferimento e fator de regeneração, conseguindo se curar de qualquer possível ferimento que ele venha a obter. Ele também é autossustentável, ou seja, não precisa respirar, comer ou tomar água para sobreviver. Zeus consegue conjurar feitiços e usar magia, até podendo criar aberturas interdimensionais para se teletransportar para outros lugares e até levar seu exército junto. Na Guerra do Caos dos quadrinhos também foi descoberto que ele pode levitar e até voar. E Zeus tem pré-cognição, sendo capaz de prever o futuro. No episódio do Cavalo de Troia, por exemplo, ele se lembrou da guerra entre olímpicos e asgardianos, que só aconteceu
aconteceria séculos depois. Ele também pode falar qualquer língua existente e, claro, deixando o melhor pro final, ele consegue manipular raios e o poder dele de manipulação de energia e trovões excede em muito o poder do próprio Thor. Por volta de 8000 a.C., os seres do Olimpo decidiram fazer uma visita à Terra. Eles chegaram no Monte Olimpo, na Grécia, e começaram a ser adorados como deuses pelas pessoas do planeta. Como comentamos antes, Zeus tinha diversos casos amorosos e nessa época se envolveu com diversas mulheres da Terra, fazendo filhos fora do casamento. Mas ele também tinha caso com algumas das deusas gregas. Ele se envolveu com Metis e desse romance nasceu Atena. Depois, com Dione, teve a filha Afrodite. Com Leto nasceram os gêmeos Apolo e Artemis. Com Maia, uma ninfa, teve Hermes. Mas o romance proibido mais importante nessa história foi mesmo com uma terráquea chamada Alcmena, com quem ele teve Hércules. Nessa época, Zeus descobriu sobre a existência dos Eternos. Ele conheceu Zuras, o líder deles na época, pai de Tena. Zeus e Atena, sua filha com Metis, perceberam a semelhança entre eles dois e Zuras e Tena, dos Eternos, e decidiram formar uma aliança com um grupo de seres criados pelos Celestiais. Nessa parceria, os Eternos se tornariam representantes dos deuses gregos na Terra. Essa aliança foi bem sucedida no começo, mas com o passar do tempo, os terráqueos passaram a ver os Eternos não como representantes dos deuses, mas como os próprios deuses gregos. Isso gerou um ressentimento muito grande da parte dos deuses e resultou em uma breve guerra entre as duas raças. Por motivos desconhecidos, Zeus decidiu se aposentar dos deveres de líder dos Olímpicos e sumiu por um longo período, deixando o Olimpo sob os cuidados de Afrodite. Afrodite logo ficou entediada com a tarefa e resolveu ir para a Terra atrás de amor verdadeiro. Quando Zeus descobriu, ficou furioso, ordenando que ela voltasse imediatamente para o Olimpo. Eventualmente, Zeus retoma seu lugar como líder dos Olímpicos depois desse arco, que tem de tudo, até Afrodite banindo Loki, o deus asgardiano, para o Hades. E também rolou uma breve guerra entre os deuses do Olimpo e os deuses de Asgard. Um milênio atrás, o filho de Zeus, Hércules, liderou um bando de guerreiros que ele havia transportado através do tempo da Grécia Antiga para o Império Viking para combater os nórdicos que estavam sob a proteção do deus asgardiano Thor. Este conflito levou à guerra entre os asgardianos e os olímpicos. Zeus se encontrou secretamente com Odin, governante dos asgardianos, e os dois deuses não apenas puseram fim à guerra, mas também formaram uma aliança para defender a Terra do perigo representado pelos deuses alienígenas chamados Celestiais. Como parte de uma disputa dos dois anciões do universo, o Grão-Mestre e o Desafiante, a Terra foi brevemente removida de sua órbita ao redor do Sol. Isso fez com que um feitiço que Zeus havia usado nos tempos antigos para aprisionar a deusa desonesta Nyx fosse quebrado, permitindo que ela e seus filhos tocassem o caos na Terra. Nyx e seus filhos atacaram o Olimpo e massacraram todos os deuses presentes, incluindo Zeus. Nyx sondou a mente de Zeus antes de matá-lo em busca pela fonte de seu poder, os fragmentos da noite. Aí Nyx foi finalmente derrotada após os esforços de uma equipe desorganizada de heróis reunida pela Voyager, a filha do Grão-Mestre, equipe essa que incluía o Hércules. Devido à sua natureza com aspectos míticos fundamentais da realidade, os Olímpicos foram reencarnados e revividos em suas formas verdadeiras. No entanto, os Olímpicos renasceram como guerreiros selvagens, que foram liderados por Zeus em uma jornada para arrasar planetas e receber tributos em forma de sangue e tesouros. Para fazer isso, os Olímpicos regularmente entravam e saíam da realidade a bordo da cidade flutuante do Novo Olimpo. Os Guardiões da Galáxia, em um momento, acabaram entrando em confronto com os Olimpianos também, quando interceptaram o Novo Olimpo em uma tentativa de parar a fúria dos deuses. O Senhor das Estrelas conseguiu sequestrar o rotor dimensional do Novo Olimpo para eliminar a cidade da realidade, mas ele se sacrificou para detonar manualmente a bomba de buraco negro que tinha como objetivo a destruir a cidade. Tanto o Senhor das Estrelas quanto os Olimpianos sobreviveram, mas ficaram presos no outro lado da realidade.
Quando finalmente eles conseguem retornar para a realidade, os Olímpicos perseguiram Peter Quill com o objetivo de recuperar todo o seu poder, porque o poder deles tinha ficado preso na arma elemental do Senhor das Estrelas. Os deuses confrontaram os Guardiões da Galáxia em Dédalus V. Durante a batalha final, a maioria dos Olímpicos foi morta pelos Guardiões. Atena se voltou contra Zeus e ajudou a contê-lo enquanto os heróis disparavam balas de buraco negro nele, exilando os dois deuses para uma realidade onde não existia sol, tanto Atena quanto Zeus. Agora vamos para as curiosidades. Apesar da representação da mitologia nórdica ser mais conhecida da Marvel por conta da popularidade de Thor e Loki, a Marvel sempre teve interesse em adaptações de diversas mitologias. A grega também é muito importante nos quadrinhos da editora, assim como a egípcia, retratada nas histórias do Cavaleiro da Lua. Apesar de serem adaptações com diferenças da história da própria mitologia, a Marvel sempre busca a maior fidelidade possível ao material de origem. Até a mitologia japonesa também é representada nos quadrinhos da Marvel, e Amatsu Mikaboshi, o deus do caos da mitologia japonesa, já controlou a mente de Zeus por um breve momento. Outra coisa interessante é que os raios que a gente viu no trailer de Thor, que são empunhados por Zeus, são feitos por Hefasto, um dos filhos dele. E Hefasto é um dos filhos que é fruto do casamento dele e não das aventuras hedonistas do pai de Hércules. Além disso, durante um tempo nos quadrinhos, Zeus passou a atender pelo nome de Júpiter, que é o nome dado a ele na mitologia romana. Durante o Império Romano, a grande maioria dos deuses adorados pela população era equivalente aos deuses gregos, mas com outros nomes e histórias levemente alteradas. A Afrodite, por exemplo, se tornou Vênus, e a revista da primeira aparição de Zeus nos quadrinhos era justamente uma história de Vênus, nome que Afrodite tinha adotado na época. Outros deuses gregos também têm contrapartida na mitologia romana e adotaram os dois nomes ao longo dos quadrinhos. Hades, o guardião do inferno, é conhecido como Plutão na mitologia e já adotou esse nome nos quadrinhos. Poseidon se torna Netuno na religião romana. Ares, o deus da guerra na religião grega, é chamado de Marte pelos romanos. E uma última curiosidade é que nos quadrinhos da Marvel, quando o cristianismo tomou o lugar da religião grega e romana no Império Romano e a adoração por deuses gregos passou a desaparecer, Zeus decidiu cortar de vez os laços dos deuses do Olimpo com a Terra. Isso fez com que Plutão, ou Hades, passasse a achar que Zeus era um péssimo líder. Ele faz uma manobra para colocar Zeus diante do julgamento de diversos inimigos e vilões. O golpe funciona e Zeus é forçado a tomar água do rio Lete, que apaga sua memória e faz o corpo voltar a ser como o de uma criança. Hércules então decide proteger o pai e esconder ele dos outros deuses do Olimpo até que ele recuperasse a forma adulta. Então, galera, essa é a história do Zeus nos quadrinhos da Marvel, com uma pitadinha de informações sobre a mitologia grega aqui pra vocês. E ele já apareceu no trailer de Thor, E a gente fica na expectativa se o Hércules vai aparecer também. E claro, a gente já sabe que o Zeus vai ser interpretado pelo Russell Crowe, apesar da cara dele não aparecer, Ele só aparecer de costas. Mas enfim, a expectativa é altíssima pra Thor, Amor e Trovão e a apresentação dos deuses gregos do Olimpo. Altíssimo, para quem não tá reconhecendo o nome, é o queridíssimo ator de Gladiador. Exatamente. E já deixando um aviso para vocês também que o nosso próximo Quem É vai ser justamente sobre Hércules. Então não percam, porque nós vamos contar a história aí de Hércules em detalhes, origem, poderes, curiosidades, que nem a gente fez aqui nesse mesmo formato, para vocês entenderem melhor como é a trajetória do Hércules nos quadrinhos, a rivalidade dele com Thor e tudo mais. E se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveito e deixo minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada, inclusive, esse Quem é Hércules que a gente vai soltar o mais rápido possível, as nossas análises de trailers de Thor, Doutor Estranho, nossas teorias pro futuro, nossos vídeos depois de cada episódio de Cavaleiro da Lua, enfim, tudo que sai de Marvel nós estamos comentando. Aqui o canal é tudo sobre Marvel, então não esquece de se inscrever no canal para não perder esses vídeos que vêm daqui pra frente. É isso aí, dá aquele famigerado like aí, se inscreve no canal. Se você acabou vindo aqui por causa do trailer de Thor, Amor e Trovão, e ficou meio confuso com ali a Jane Foster aparecendo como Thor, dá uma clicadinha aqui em cima ou aqui, que a gente também já explicou quem é Thor Jane Foster. Exatamente, nesses mesmos moldes aqui desse vídeo explicando quem é Thor Jane Foster. E também explicamos quem é o Gore, então tem pra
para todos os gostos, hein? Gore que ainda não apareceu, mas que é o vilão principal e que vai dar muito trabalho nesse quarto filme do Thor. Exatamente. Valeu, um grande beijo e até a próxima. Falou!